A arborização nas cidades é um elemento fundamental que vai além da beleza que as árvores têm. As árvores desempenham um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema urbano e oferecem uma série de benefícios essenciais para a qualidade de vida. A arborização urbana, ela tem diversos benefícios, para a sociedade, especialmente em regiões que são intensamente urbanizadas. E aí a gente pode citar diversos benefícios que essa arborização traz para as cidades, como melhoria do clima, que a gente vai chamar aí amenização do microclima, amenização da poluição de vários tipos, poluição sonora, poluição do ar. É também considerada aí um habitat para a fauna urbana, com provisão de alimentos para esses animais. E aí nós podemos citar o detalhamento desses benefícios. Por exemplo, quando a gente fala de amenização do calor, as árvores elas fazem a troca gasosa aí com o ambiente, Então essa troca, a própria biologia que a árvore tem vai fazer essa amenização de calor dentro das cidades, A sua troca aí de vapor, por exemplo, que é o que a gente chama tecnicamente de evapotranspiração. Isso dá um benefício aí de amenização para o clima da cidade. Além disso, a gente vai ter a permeabilidade do solo, Em locais que a gente tem uma arborização bem planejada, bem implantada, nós vamos ter solos mais permeáveis, porque nesses locais onde essa arborização está, a gente planeja que esse solo esteja permeável. Então a gente vai ter também uma melhor infiltração da água nessas áreas, que são as nossas chamadas áreas verdes. Dentro dos centros urbanos, as árvores precisam ser vistas como um elemento estrutural e não um acessório. Porém, uma pesquisa do IBGE, realizada em 2010, trouxe algumas características do entorno das residências e identificou que algumas capitais nordestinas tinham um baixo percentual de arborização, entre elas Aracaju, que variava em uma proporção de 20% a 40%. Enquanto isso, cidades como Goiânia, Campinas e Belo Horizonte apresentaram um percentual superior a 80%. Ainda em 2010, a Prefeitura de Aracaju divulgou a proporção de praças por bairro e é possível constatar uma relação entre a infraestrutura urbana e o percentual da arborização. Quanto menor a renda e poucas condições de moradia, menor o percentual da arborização urbana. E a arborização urbana, ela tem muito disso, A gente costuma também chamar que ela é um item também de infraestrutura da cidade. Nós pensamos o esgotamento sanitário, pensamos o abastecimento de água, pensamos como a cidade deve crescer, as áreas que devem ser urbanizadas, taxas de permeabilidade. E a arborização também deve ser um item que deve estar obrigatoriamente dentro desse planejamento, para que a gente consiga aí, melhorar a eficiência e potencializar os benefícios que essa arborização traz para a cidade. Um outro exemplo, quando a gente está falando de amenização da poluição, poluição do ar, por exemplo, nós vamos ter árvores que têm a capacidade de filtrar esses particulados, que são espécies, por exemplo, que têm uma folha que a gente vai chamar de folhas pilosas ou porosas. E aí essas folhas têm a capacidade de filtrar esses particulados e de agregar nas suas folhas essa poluição. Então, se você mora perto, se você está vivendo em ambientes que essa arborização ela é presente, você vai ter aí uma melhoria dessa qualidade do ar. E nós temos diversos estudos científicos que comprovam aí essa melhoria, de qualidade. Se a gente comparar uma área que é menos arborizada com uma área que é mais arborizada, nessas áreas nós vamos ter uma diminuição, inclusive, dos ruídos. As árvores têm essa capacidade de amenizar os ruídos, do barulho que tem nesse ambiente urbano e de fazer essa filtragem, essa limpeza aí do ar. Então, quanto mais próximo de áreas verdes você morar, melhor será a sua qualidade de vida. Segundo a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, para ter um bom índice, a cidade deve alcançar pelo menos 15 metros quadrados de área verde por habitante. Atualmente, de acordo com estudos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju, a cidade apresenta uma média de 4 metros quadrados por habitante. Um dos principais desafios, com certeza, é compatibilizar o crescimento da cidade
com a implantação dessa arborização, né? Porque se a gente planeja junto, essa implantação vai ser mais fácil. Mas o que aconteceu ao longo das histórias da cidade, né? E isso é um histórico a nível de Brasil, inclusive. Chega-se a infraestrutura, né? O planejamento urbano, e a implantação da arborização é pensada depois. E esse pensar depois dificulta o sucesso da implantação da arborização, porque aí você começa a ter espaços pequenos, né, calçadas que não comportam uma arborização adequada. Você pensa uma configuração de um condomínio ou de um loteamento que não deixou espaços para a implantação dessa arborização. Então, vir depois é mais difícil você implementar e ter sucesso, né? Isso é um dos principais desafios. Então, eu acredito que, em termos de planejamento, pensar junto o crescimento dessa infraestrutura, né, da infraestrutura cidade, junto com a arborização, e pensar o item arborização como um elemento também essencial e obrigatório, é fundamental para que esse planejamento ele tenha mais sucesso. Um dos trabalhos realizados para melhorar a arborização de Aracaju e do estado é o Horto Municipal, localizado no Parque da Sementeira. O horto tem mais de 17 mil quilômetros quadrados, é administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e trabalha com 3 estufas, uma de plantas ornamentais, arbóreas e medicinais. As plantas ornamentais têm seu plantio direcionado para as praças urbanas. Já as plantas medicinais são doadas aos cidadãos. Cada um tem direito a pelo menos 2 mudas por mês. As plantas arbóreas são responsáveis por tornar a cidade ainda mais arborizada, fresca e com qualidade de vida. As plantas medicinais a gente usa aqui como doação para toda a população. Cada cidadão tem direito a 2 mudas medicinais. A gente tem uma diversidade até bacana aqui. A gente tem alfazema, capim-santo, tem citronela, tem boldo, tem manjericão, tem ora pronobis. O horto conta com 50 espécies arbóreas e para 2024 tem a expectativa de plantar 3 mil mudas. Em 2023, esse número chegou a mais de 2.600. Há diversas espécies no local, como pau-brasil, ipê e pau-ferro. Júlia Melo, que é responsável pelo horto, explicou que a população pode solicitar o plantio de árvores em seu bairro e como funciona o crescimento das plantas no local. Aqui é a estufa das arbóreas, aí temos frutíferas e temos as florestais. Que aí daqui a gente bota na área de rustificação, já para ir se adaptando com o sol, e depois elas vão a campo. Vão para praça, para avenidas, para doação. E aqui dentro da estufa, como que é o trabalho? Assim, as plantas geralmente ficam quanto tempo? Ou depende de cada? Depende de cada espécie. Depende de cada espécie, depende da demanda. De quais vão a campo, de quais tem a maior necessidade de plantio. Aqui a produção a gente faz desde a semente, na estufa de medicinais. Quando ela germina, já está no tamanho adequado, ela vem para a estufa de arbórea. E aqui a equipe faz toda a manutenção de adubação, de irrigação, até o tempo de plantio. A espécie, a partir do momento que ela sai da estufa de arbórea, ela vai para as áreas de rustificação, que aqui no horto nós temos 2. Aí após isso, da área de rustificação, elas já estão preparadas para ir a campo, pois elas já estão adaptadas ao sol de Aracaju. A importância do horto para Aracaju e para Sergipe todo é muito grande, até porque assim, a gente não faz doação só para os cidadãos de Aracaju, a gente faz doação para o estado todo. A gente não consegue só Aracaju, a demanda é muito grande. Aí vem distância, vem da Barra dos Coqueiros, vem de Gararu, Poço Redondo, a gente já fez doações para todos esses municípios. E para a população no geral de Aracaju. E assim, venham visitar o horto, venham fazer a visita guiada, vocês não vão se arrepender do passeio. Além das estufas, o Horto Municipal também conta com o trabalho de educação ambiental para crianças e adolescentes. Existem algumas universidades que também desenvolvem pesquisa no local. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente criou esse espaço como de visitação, né? Com o objetivo de incentivar e sensibilizar a população a arborizar a cidade, a cuidar dos elementos naturais. Ele é aberto ao público, né? Como o parque é um ambiente público, o horto é um ambiente público dentro do parque, então qualquer pessoa pode acessar. Para um acompanhamento profissional, como visita guiada, a gente solicita que faça um agendamento prévio, para que a gente possa ter a disponibilidade dos profissionais técnicos fazendo esse acompanhamento, né? Para, de fato, ensinar e mostrar com mais propriedade a questão do assunto, né, em pauta, que normalmente é meliponário, que é um grande atrativo que nós temos aqui,
né? Então a gente fala da importância de preservar essas espécies. O agendamento ele pode ser feito pelo agente inteligente, né, a qualquer pessoa, né, se for em grande grupo ou se for realmente, né, individual. Eu quero conhecer, mas não sei como agendar, porque eu quero acompanhamento de um profissional. Então ele pode entrar no Aju Inteligente e solicitar essa visita. Então estaremos aqui à disposição para fazer esse acompanhamento. A sensibilização do cuidado com o meio ambiente, né, que é uma pauta que acho que nunca vai ficar ultrapassada por conta dessa grande necessidade de termos um mundo melhor, uma qualidade de vida melhor. E também por uma questão de que o grande objetivo de fato é fazer com que as pessoas pratiquem esses atos e que as crianças saiam daquele ambiente estrutural que eles normalmente estão envolvidos em sociedade, como as escolas, né, as estruturas das suas residências, e tenham contato com essa natureza, né, com o ambiente natural. Quer falar do meio ambiente, a gente até consegue teorizar dentro de um plano pedagógico, mas a prática, a vivência, né, traz experiências inesquecíveis e realmente que ajuda na sensibilização. Então você acha que, por exemplo, a visita das crianças a esse local ajuda nesse processo de criação de consciência, de preservação do meio ambiente? Exatamente, exatamente. Esse é o grande objetivo. Além do trabalho dos órgãos públicos no plantio de árvores, a comunidade tem se mobilizado pela preservação das áreas urbanas em seus bairros. Uma delas está no bairro Jabutiana, na zona oeste de Aracaju. Há 15 anos, existe o projeto Jabutiana Viva. Nós começamos, eu lancei um artigo na imprensa local, intitulado Jabutiana, o último bairro verde de Aracaju, no qual eu denunciava assim, agressões ao meio ambiente, basicamente ao rio Poxim e às suas matas ciliares, né? A degradação provocada inclusive pelo avanço muito rápido, sistemático dos empreendimentos imobiliários. E aí várias pessoas aqui do bairro começaram também a se incomodar com o problema e começamos a discutir o que fazer, e veio a ideia de criarmos um movimento ambientalista, que nós denominamos de Jabutiana Viva. E isso era janeiro de 2009. Então nós já estamos hoje com 15 anos de estrada, já estamos, digamos, adolescentes, né, na luta ambiental. O professor Vanderlei, integrante do grupo, explica que a arborização das cidades tem sido ameaçada por conta do crescimento desordenado, inclusive ocasionado pela expansão imobiliária. Quando você devasta a mata ciliar de um rio já que ocorre inundações. Só que as inundações aqui aconteciam a cada 10 anos, né? A inundação é provocada pela chuva, mas há o elemento humano aí. E a interferência do ser humano, ela pode piorar esse quadro de inundações, né? E aí foi o que nós assistimos, né? Inundações em 2011, inundação gigantesca em 2015, 2017, né? Então você vai vendo assim uma somação. Por quê? Porque você devasta a mata ciliar, você faz terraplanagem, você impermeabiliza o solo, e aí não é difícil perceber o quanto isso é nocivo, porque aí você tem esgotamento, tem a questão da drenagem, tudo isso para o rio. E o rio cada vez mais assoreado, ou seja, cada vez mais estreito e mais raso. Então, essa matemática é fácil de prever. Inundações sucessivas, né? Então, aí a gente vem percebendo isso. E aí a gente denunciou na imprensa, usamos muito a imprensa, gabinetes parlamentares, Justiça, Ministério Público Federal, porque grande parte desses empreendimentos foram com um banco federal. O professor explica também que existe a falta de conscientização ambiental por parte da população, que muitas vezes joga lixo em espaços públicos. E também nós divulgamos a coleta seletiva de lixo, né? As pessoas terem essa prática de separar o lixo orgânico, que é o lixo que vai no caminhão compactador 3 vezes por semana aqui na cidade e no nosso bairro. Esse lixo que não é lixo, é resíduo sólido, é vidro, papel, papelão, plástico, lata, que as pessoas podem guardar em outra bolsa e na sexta-feira deixar para a coleta seletiva. Então a gente acha que isso é muito importante. No momento que a dengue, né, está aí explodindo de casos, a gente vê copinhos descartáveis rolando aqui na praça, como vocês estão percebendo, né, garrafas de água mineral. E de repente vem a chuva nesse período, assim, chove, faz sol. Isso é ótimo para a proliferação do Aedes aegypti, que é um vetor, né, da doença, não só da dengue, mas também da chikungunya, né, e outras. Então, essa prática que a gente entende como equivocada, ela é importante mudar a cultura. E mudar a cultura é algo muito difícil, que exige muita paciência, muito tempo, muita insistência, né, porque é mudar o outro, né? E isso é difícil.
porque é qualidade de vida, né? É qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui num ambiente agradável, por quê? Porque estamos debaixo de árvores, né? Se não tivesse essas árvores, a gente estava no sol. É um sol de 8 da manhã, mas já é um sol inclemente, né? Então, no Nordeste brasileiro, todo mundo sabe como é. A gente reclama muito do calor, mas o calor está associado à falta de arborização, né? Eu li recentemente na imprensa que Aracaju tem um déficit enorme de áreas verdes. No nosso bairro ainda não é assim, mas a gente não quer que se transforme também no que é Aracaju como um todo. A gente quer preservar o meio ambiente. Então a gente já fez parcerias, muitos ofícios solicitando arborização de praça X, de praça Y, aquelas que a gente identifica como mais problemáticas. Porque aqui tem praça muito bem arborizada, como essa aqui, que a gente chama de a praça principal do Sol Nascente. Tem uma praça aqui da entrada, para quem vem da Rio de Janeiro, muito bem arborizada, mas temos praças que não tem árvore nenhuma. E praça da Estrada da Cabrita, por exemplo, é uma praça grande, bonita, mas quase que sem árvores. Além disso, o Jabotiana Viva tem contribuído também com outros projetos ambientais, como o Recicle Óleo, que se tornou referência no estado de Sergipe. A gente critica muito, a gente cobra muito e tem que fazer isso, é a prática cidadã, mas também nós queremos fazer a nossa parte. E aí a gente apela para a comunidade participar do projeto Recicle Óleo, que funciona desde janeiro de 2014, já estamos com 10 anos, né? Já recolhemos mais de 3.500 litros de óleo aqui na comunidade, temos a parceria com as associações, no caso a Associação Moradora do Sol Nascente JK, que tem o Ecoponto aqui, que as pessoas pegam o seu óleo de cozinha de fritura, né, saturado, e trazem para... E esse projeto é um projeto vitorioso, referência no estado de Sergipe. Para a manutenção e o plantio de novas árvores, a população também exerce um papel fundamental, podendo inclusive solicitar que a sua comunidade tenha mais plantações. Às vezes você quer que tenha árvores na cidade, mas você não quer que tenha uma árvore, por exemplo, na frente da sua casa, né? E aí a gente vê aí inúmeras solicitações, por exemplo, de supressão de árvores, né, nesses locais, porque a árvore está caindo muita folha ou está incomodando o cidadão de alguma forma. Mas, enfim, essa integração ela é importante e essa ajuda também da sociedade, né, ela é fundamental. Por exemplo, quando o poder público vai e implanta uma arborização na sua avenida, no canteiro que está próximo à sua casa, ou até mesmo na calçada da região que você mora ou nas praças, às vezes pode ser que a gente não consiga dar essa manutenção de uma forma intensa. E a ajuda da sociedade é fundamental nesse momento. Se você pode, por exemplo, regar uma muda que está próxima à sua casa, se você contribui com esse monitoramento, por exemplo, então, estamos identificando que aquela árvore está com algum problema, sendo acometida por alguma praga, né? Algum bicho está atacando essa árvore e percebo que ao longo aí dos dias ela começou a ter um problema de saúde mesmo, de manutenção. Entra em contato com o órgão responsável para que ele faça uma avaliação daquela árvore. Você pode contatar a Secretaria do Meio Ambiente Municipal, né, e ela vai dar essa assistência para a sociedade e fazer essa avaliação. A Insurb também, né, que é a nossa empresa de serviços urbanos, vai trabalhar aí com a poda dessas árvores, né, e com a supressão de árvores que estejam em risco de queda, por exemplo. Então a sociedade pode dar essa ajuda nesse sentido e pode também participar desse planejamento de arborização, né? Solicitar um plantio de árvore na sua comunidade e que essa comunidade participe dessa manutenção, né? Dando, por exemplo, uma irrigação nessa árvore, fazendo aí um monitoramento de controle do que está acontecendo e evitando também o vandalismo.